Olá, minha gente, tudo bem? Estamos aqui para um novo tema, sempre no caminho do autoconhecimento, e dessa vez a minha motivação foi trazer aqui para você algumas reflexões sobre estabilidade. Tanto a questão do estudo e da prática do yoga, como de tantas outras oportunidades que eu venho tendo ao longo da minha trajetória em reconhecer estudos, em reconhecer ações voltados ao autoconhecimento, às percepções de si mesmo. Nesse caminho, a estabilidade, ela aparece das mais diferentes formas. Então, quando a gente fala na dificuldade de gerenciar emoções para lidar com pessoas, com situações, para lidar com coisas que chegam para nós o tempo inteiro e que tendem a nos desestruturar, a gente precisa ter, é importante ter uma ideia do que é estabilidade, como se treinar isso, como se praticar isto. Eu quero agradecer muito a sua presença, você que chega por agora, você que já está comigo, dizer que você pode repassar esse material a outras pessoas, que você perceba que pode ser útil, pode dar o like, pode me contatar para atendimentos individuais, trabalhos em grupo, e tudo isso pode ser uma coisa muito bacana e muito oportuna para você e muito prazerosa para mim. Então, fique à vontade para poder perceber essas possibilidades. Estabilidade. Vamos adentrando aí nesse tema, e se você puder ouvir essa mensagem, talvez de olhos fechados ou de foninho de ouvido, não preocupado com a minha imagem, não preocupado em racionalizar demais, talvez você possa ter uma experiência um pouco mais assim genuína e perceber de verdade o que é que você sente, o que é que você considera como verdadeiro nas coisas que você ouve e em relação àquilo que você vem praticando, né? O que é que vale a pena seguir fazendo do mesmo jeito? O que é que vale a pena redimensionar, transformar, fazer diferente? Então, quanto mais inteiro você tiver para pensar nessa questão da estabilidade na tua prática de vida diária, talvez isto, né, essa disponibilidade que você ofereça, talvez isto é que vai fazer a diferença, né? Então, quando a gente fala em estabilidade, o que a gente está falando, né? Do que a gente está falando? A gente está falando em fazer pausas. A gente está falando em agir através de um não movimento. Veja só isso. Agir através de um não movimento. Então, existe uma intenção, uma atitude do não movimento. Não é alguma coisa que vem por acaso, né? Por exemplo, não é se entregar a uma inércia, a um cansaço ou a uma sonolência, né? Não é isso, é o contrário disso. É você querer provocar um não movimento. E tem a ver com não reagir, que é aquela coisa de ficar agindo incessantemente, sabe? Automaticamente, sem pensar, dentro de uma rotina, que às vezes é importante a gente ter rotinas. Mas quando isso está desmedido,
num ritmo muito acelerado e contínuo, onde é que isso pode levar? Então, falar de estabilidade é não se deixar levar pelo impulso, né? Então, pela renúncia, diz Patanjali para nós, né? Eu vou fazer aqui um comentário de um Yoga Sutra, que é uma escritura antiga, né? Eu já comentei sobre isso aqui com vocês algumas vezes, mas há uma fala de Patanjali que aparece no Sutra, no capítulo 2, Sutra 46 ao 48, que diz assim: pela renúncia de todo esforço, a mente se une ao infinito. Pela renúncia de todo esforço, a mente se une ao infinito. E esse sutra, para mim, ele tem relação quando a gente fala em estabilidade. Estabilidade dá para nós também a ideia de um não esforço. Então, segundo essa escritura antiga, essas práticas de não esforço nos levam a uma conexão, a um patamar, né, de elevação que a gente pode chamar de infinito. É alguma coisa que é um vazio cheio de oportunidades de encontro com algo que diz respeito à nossa própria essência. É algo que todos nós sabemos o que é. E talvez a gente fique procurando palavras para explicar, mas é possível que esse o que é, né, que a compreensão disso, cada um de nós encontre fora dessas palavras, porque nós sabemos o que é. Só não dá para ficar racionalizando muito para mostrar o que é isso. Então, a racionalização, ela pode dar algumas pistas, facilitar com algumas pistas, mas para alcançar esse estado e perceber o que é isso, nós vamos precisar nos distanciar da racionalização. Olha que coisa, gente, bacana. Então, isso mostra que o conhecimento intelectual, né, o nosso corpo intelectual, ele é importante para nós nesse momento que a gente vive, né, nessa estação que a gente se encontra, nesse estágio que a gente se encontra, mas ele não pode ser primordial. Então, a gente precisa ter a compreensão dos outros corpos que nós dispomos para nós irmos aprendendo a fazer essa intermediação, essas junções, né, que fazem com que essas junções, esse movimento integrativo, faz com que a gente possa perceber os nossos reais potenciais. Então, a estabilidade, ela tem a ver com um potencial que nós temos para poder não nos deixarmos levar de uma maneira assim absolutamente cega nas intempéries. Então, a estabilidade, ela é como se fosse uma bússola que auxilia na direção que podemos seguir. Então, não é um tesouro valioso quando a gente reconhece isso, né? Primeiro, quando a gente sabe isso. Segundo, quando a gente aceita este saber, né? E depois, quando a gente começa a vivenciar essas coisas, a colocar isso como uma vivência na nossa vida e reconhecer o que é que de verdade acontece, né? Reconhecer os desdobramentos disso. Então, falar de estabilidade é falar de uma quietude mental.
E aí a gente pode relacionar a quietude mental à saúde mental. Saúde mental é um tema tão contemporâneo, né? Tão comum na data de hoje, nos tempos de hoje, né? Então, a saúde mental, que é o contrário de doença mental. E que a gente, todos nós, vivemos, de certa forma, num certo limite entre uma coisa e outra. Se nós não tomarmos, não levarmos atenção ao nosso ritmo de vida, ao ritmo do nosso corpo mental, do nosso corpo emocional, se a gente não der atenção a essas coisas, às necessidades do nosso corpo espiritual, vejam que eu não estou falando de religião, né? Mas eu estou falando na identificação de forças naturais que dizem respeito à nossa essência. Se nós não estivermos atentos a isso, a possibilidade, né, de adoecermos mentalmente ou fisicamente é muito maior. Então, as doenças mentais, elas estão nesse bojo da não estabilidade, né, que é o desequilíbrio, é no bojo do desequilíbrio. É legal que a gente vai fazendo essas percepções, né, que a gente vai de alguma maneira percebendo isso, sentindo isso, e da mesma forma verificando como que a gente vem traçando os movimentos na nossa vida, as relações que a gente vem tendo, as escolhas que a gente vem fazendo, né? Como vem sendo, como está sendo as nossas ações e as nossas reações. Olha que legal se a gente consegue ver de uma maneira assim desnuda, né? De uma maneira verdadeira mesmo, o que é que está acontecendo conosco, o que é que a gente vem fazendo. Então, falar de estabilidade é falar de saúde mental e está relacionado a como nós reagimos ou não reagimos, né? Porque o reagir é aquela coisa mais assim constante, mais impensada. Então, como é que você age ou não age, né? Ou melhor, como é que você age ou reage às exigências da vida, aos desejos, às ideias, às emoções, às ambições e às impulsões que o externo reflete em nós, direciona para nós, né? Impulsões é não estabilidade. Então, olha só, é bacana quando a gente tem um impulso de se livrar de um acidente, de uma situação maléfica. Isso é bacana. Mas como que é viver no impulso 24 horas por dia? Né? Então, esse aceleramento, né, leva a gente para longe de nós, para longe da nossa essência, para longe da nossa estabilidade. Então, buscar esse equilíbrio, buscar esse contrafluxo, será que faz parte das suas pretensões, das suas práticas, né, dos seus movimentos no cotidiano? Observe isso. A mente indefesa, ela produz um indivíduo vulnerável. Então, essa mente que corre atrás de impulsos o tempo inteiro, essa mente que só reage o tempo inteiro, que está no piloto automático, torna as pessoas presas num movimento que não é direcionado ao potencial dela, não é um movimento potencial,
né? As pessoas elas vão ficando vítimas de si mesmo, vítimas do externo e vão se tornando vulneráveis. E o que a vulnerabilidade faz com a gente? Normalmente as pessoas falam em vulnerabilidade social, mas é muito importante que a gente enxergue a vulnerabilidade mental, emocional, a que nós estamos expostos, né? Então que a gente consiga poder enxergar essas coisas. Isso contribui, né, a percepção dessa vulnerabilidade contribui para que a gente vá percebendo que existe uma desordenação química, né, na reprodução celular do nosso corpo e nas próprias conexões neurais. Então uma coisa puxa a outra, né, gente? Então esse desequilíbrio social que leva a gente a um desequilíbrio emocional, mental, também lá dentro do nosso corpo vai desequilibrando o movimento das nossas células, das nossas fibras, né, das memórias que nós temos e dos movimentos vitais que acontecem em nós, que são movimentos que a gente não consegue ver, mas eles estão ali, associados aos órgãos que nos mantêm vivos, né? Associados ao coração, associados ao pulmão, associado ao aparelho gástrico intestinal. Então, olha, gente, que maravilha a gente poder perceber essas coisas, né? O fluxo sanguíneo, tudo está relacionado, então o dentro e o fora, eles estão relacionados. E às vezes, no dia a dia, a gente se esquece disso. Então, o risco de doença, ele é ampliado quando essa coisa da impulsividade, né, ela está acionada. Aquietar a mente é se precaver e é promover saúde. A não saúde, ela faz o que conosco? Ela gera vícios, gera transtornos, como, por exemplo, os tão conhecidos, né, na atualidade, que é a ansiedade e a depressão. A gente fala tanto em ansiedade e depressão, né? E será que a gente está relacionando esses malefícios ao tipo de vida que a pessoa vem tendo? Porque quando a gente não altera o nosso tipo de vida, quando a gente não corrige o movimento que ele é desequilibrante, as coisas elas vão avançando. E aí, de repente, a gente só vai se dar conta de que existe um problema quando ele se mostrar de fato com um nome, com um slogan. Mas e antes dele virar um nome e o slogan? Enquanto estava ali no cotidiano, enquanto estava gerando um tipo de cotidiano, será que nós não tivemos chance de perceber? Não tivemos chance de intervir? Será que cada um de nós não tem chance de intervir naquilo que nós percebemos que não está sendo saudável? Nós vivemos numa época onde se faz muitas perguntas, onde a gente pode e temos um estímulo a um movimento de questionamento. Então, que cada um de nós possa aproveitar isso, possa fazer esse movimento de transparência, de sinceridade consigo mesmo, né? Se alguma coisa não está legal, de onde que está vindo isso? Como é que está o seu entorno? Como é que você está criando as suas relações, criando as oportunidades no seu dia a dia? Como é que você organiza seus horários? Só em relação a trabalho? E quando não tem trabalho formal, o que você faz?
como você faz as coisas, o que você organiza para estar na sua agenda não profissional. Então, essas coisas têm a ver com estabilidade, tem a ver de como cada um vem buscando cultivar os seus espaços, as suas necessidades, como cada um vem promovendo a sua saúde em todas as áreas, em todos os campos. Então, a não saúde, ela está relacionada a vícios, né? Ela está relacionada à busca de prazeres externos, né? Seja droga, seja bebida, né? Que é uma droga também, sejam os jogos, onde você entra, né? Numa questão de busca de algo, né? De valores, você aposta coisas de uma maneira desmedida, né? Então, essas são consequências de flutuações mentais e emocionais que já vêm acontecendo há um certo tempo e vão gerando aí comportamentos nocivos, e de repente a pessoa vai se deixando levar por esse tipo de comportamento sem conseguir fazer o autogerenciamento. Então, tem uma voz dentro de nós que é uma voz do bom senso, que é a voz da sabedoria, que é a voz da consciência plena. Ela está dentro de nós. Só que a gente precisa aprender a deixar com que ela se manifeste. A gente precisa aprender a fazer a leitura dessa voz. Se a gente não fizer isto, nós vamos estar no domínio daquilo que é o pensamento ligado no piloto automático, né? Que é reproduzir as coisas da mesma maneira sempre, mesmo que esteja adoecendo com isso. Isso não é uma loucura, minha gente? Isso é uma loucura e leva à loucura, leva a adoecimentos, com certeza. Então, as conexões, há conexões internas, né, na verdade, vou falar assim, que precisam ser feitas, né, para nos poupar de adoecer. Alguns tipos de adoecimento até pode chegar para nós, né? Eu não estou querendo dizer aqui que fazendo isso nós nunca vamos nos aproximar de nenhum mal, não é isso. Quer dizer, eu não poderia de uma maneira leviana fazer essa afirmação, mas eu posso dizer que uma parte muito significativa, né, que a parte que cabe a nós, porque tem parte nessa história toda da nossa vida que não cabe a nós, né? Tem coisas que elas vão se apresentar no nosso caminho, mas aquilo que cabe a nós, que diz respeito à escolha, às escolhas que fazemos, isto sim está relacionado a essa questão, né, de nós podermos fazer conexões internas, treinamentos internos. E aí, gente, pode ser através do yoga, pode ser através das leituras, pode ser através da espiritualidade, pode ser através da meditação, da contemplação. Você tem um arsenal de coisas para você escolher qual é o caminho que você vai adotar. Então, o cuidado com o centramento da mente leva ao equilíbrio emocional e estimula o autorrespeito e o autocuidado. Observe quais têm sido suas práticas. Observe o que precisa ser, o que está pedindo para ser redimensionado, reenquadrado, né? E você, dessa maneira, certamente vai poder usufruir de outros lados, né? de outras formas de respirar.
porque tudo isso está ligado também à respiração, né? Então, a respiração, o yoga, né, nos ajuda a perceber que a respiração nos ajuda a buscar o equilíbrio. O próprio yoga, de maneira geral, né, através dos asanas, dos pranayamas, da meditação, da contemplação, dos mantras, ele vai nos direcionando para esse caminho do aquietamento. Então, mas isso não é uma aula e nem é um convencimento. São dicas para você observar e para você ir buscando aí se direcionar melhor na trajetória, né, que você vem fazendo, nos caminhos que você vem percorrendo, que vai percorrer daqui para frente. Eu quero fechar com você esse vídeo deixando com você uma mensagem, né, de Krishnamurti, quando ele fala sobre o além do tempo. A estabilidade tem a ver com o estado de não tempo, de não temporalidade. Então, mas isso não é teórico. Isso, na verdade, ele tem um valor quando consegue ser absorvido e sentido, né? Fica para cada um de nós poder experienciar isso. Krishnamurti diz assim: a mente condicionada certamente é incapaz de descobrir o que está além do tempo. Ou seja, a mente como a conhecemos, ela é condicionada pelo passado, ela é condicionada pela repetição. Então, o passado, movendo-se através do presente em direção ao futuro, condiciona a mente. E essa mente condicionada, a mente em conflito, perturbada, temerosa e insegura, busca algo que está além das fronteiras do tempo. Por isso, estamos todos fazendo isso de várias maneiras. Mas como uma mente é o resultado do tempo, que é resultado do tempo, vai descobrir que é atemporal. Como? Então, a casa das nossas crenças, das nossas propriedades, das nossas ligações e dos modos confortáveis de pensar está constantemente sendo arrombada. Mas a mente prossegue buscando segurança e por isso há um conflito entre o que você quer e o que o processo de vida, dessa vida material, dessa vida tecnológica, exige de nós. É isso que está acontecendo com cada um de nós. Então, mais cedo ou mais tarde, as respostas imediatas são consideradas insatisfatórias. Aquilo que vem de imediato não é o que basta. Porque nenhum problema tem uma resposta separada do próprio problema. No entanto, se eu conseguir entender o problema, todas as complicações e todas as suas complicações, então ele deixa de existir. O problema deixa de existir quando eu aquieto, quando eu sereno. E aí eu vislumbro luz de resolução. Isso é para ser decorado? Não. Isso talvez ajude quando ele é sabido. E quando esse saber ajuda a despertar o treino de ir praticando isto. Minha gente, eu fico por aqui. E que você possa usufruir das coisas que vão chegando para você e das práticas que você vem se propondo a fazer. Grande beijo. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.